Olá, pessoal, tudo bem? Professor Daniel aqui de matemática. E no vídeo anterior sobre prismas, nós falamos da parte de definição, falamos dos tipos de prisma, falamos das diagonais e falamos da área total. Quando a gente iniciou o cálculo do volume, infelizmente a minha luz caiu, perdi a internet, né? Então a gente vai continuar dessa tela, que acho que foi a última tela ou a penúltima, e a gente vai fazer um videozinho agora só de volume, né? Com um somzinho ambiente da máquina batendo roupa ao fundo, tá bom? Então vamos lá. O que é a ideia de volume? Como eu falei, é a ideia de quanto cabe, né? Você tem uma unidade de medida de volume, por exemplo, no nosso caso aqui é o cubinho, seria uma unidade de volume. E se eu fosse pensar nesse sólido aqui, nesse prisma, por exemplo, caberiam 12 cubinhos. Então a gente fala que o volume desse prisma é de 12 unidades. Então a ideia de volume é entender a ideia de quanto cabe, tá? De forma geral, quando você enxerga um prisma, você tem que pensar que se você for dividir, por exemplo, a base em quadradinhos, né? Opa, ficou péssimo. Peraí. Se eu for dividir, por exemplo, né, a base, nós formaríamos ali quadradinhos, retângulos, não importa agora. E além disso, nós temos a altura. Então, na prática, quando a gente vai calcular o volume, a gente precisa saber a área da base e multiplicar pela altura. Porque quanto maior a área da base, mais coisa vai caber dentro do prisma. E quanto maior a altura, também mais coisa. Ou seja, o volume do prisma é a área da base vezes a altura. Tá? Então a gente pode, por exemplo, se o volume do prisma é a área da base vezes a altura, se a gente for pensar no paralelepípedo, no bloco, né, paralelepípedo, a gente pode pensar que o volume A vezes B é a área da base, né? E a altura é C. Então a gente pode falar que o volume de qualquer paralelepípedo é A vezes B vezes C. Nada mais é do que o produto das medidas, das três medidas do paralelepípedo. E se formos pensar no cubo, lembra que o cubo é um paralelepípedo onde todas as suas medidas são iguais, todas as suas arestas, né? Então, se eu chamar todas as arestas de A, como elas são todas iguais, né? Nós podemos dizer o quê? Que o nosso volume é A vezes A vezes A e é A ao cubo, né? Então aí nós já temos mais fórmulas. De forma geral, o prisma é a área da base vezes a altura e paralelepípedo e cubos nós temos fórmulas específicas, não que eu necessite decorar. Então, por exemplo, vamos calcular o volume aqui do cubo da letra A. Volume do cubo é a aresta ao cubo. Então, o volume do cubo de aresta 2 centímetros é 2 ao cubo. Então, o volume do cubo é 8 centímetros cúbicos. Bem simples, né, pessoal? Se a gente for pensar agora nesse paralelepípedo, o volume é o produto das medidas, A vezes B vezes C. Então, eu posso dizer que é 3,5 vezes 1,5 vezes 2. Então, ó, 1,5 vezes 2 dá 3. 3 vezes 3,5 vai dar 10,5 centímetros cúbicos. Esse é o volume desse paralelepípedo. E se eu for pegar esse cubinho, volume do cubo é A ao cubo. Então, o volume é 1,5 ao cubo. E fazer 1,5 ao cubo é chato, né? 1,5 vezes 1,5 vai dar 2,25. 5 vezes 5, 25. Mais 2, 5 vezes 1, 5 e 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Então, a gente vai ter 2,25 vezes 1,5, 5 vezes 5, 25, vai 2, 5 vezes 2, 10 e 2, 12, vai 1, 5 vezes 2, 10 e 1, 11, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 2, 2, 5, 7, 3 e 3,
3 casas, 3,375 centímetros. Tá? A cara do Enem cobrar número com vírgula, tá, gente? Quem vai fazer o Enem aí é importante. Bom, e pensando num prisma qualquer, nós podemos pensar da mesma maneira, né? Se a gente for fazer relações, né? Que a gente usa uma coisa chamada também o princípio de Cavalieri, que eu não vou entrar em detalhes aqui, quem puder pesquisar, tá? Nosso foco aqui não é aprofundar na teoria, é mais a prática mesmo. Então, a gente pode fazer relações entre infinitas áreas das bases e a gente consegue associar esse volume, tá? Então, como eu falei, de forma geral, o volume de um prisma é a área da base vezes o volume. Então, se eu quero calcular o volume desse prisma triangular, primeiro eu vou calcular a área da base. Lembrando que a base aqui, ó, é um triângulo de base 8 e altura 3. A área do triângulo, base vezes altura dividido por 2, 3 vezes 8, 24, dividido por 2, 12 centímetros quadrados. Então, nosso volume desse prisma é a área da base, que é quanto? 12, vezes a altura, que é quanto? 15. 12 vezes 15 vai dar 180 centímetros cúbicos. Tomem cuidado. Área, centímetro quadrado. Metro quadrado, quilômetro quadrado, decímetro quadrado. Volume, metro cúbico, centímetro cúbico e por aí vai. Tá? E a gente aqui tem aqueles mesmos 3 prismas para a gente calcular o volume. Então, por exemplo, na letra A, como é que eu vou calcular o volume desse prisma? Lembrando que eu vou pegar a área da base desse prisma é a área do triângulo que a gente já tinha calculado, que vai dar 6 centímetros quadrados. E o volume dele é a área da base, que é 6, vezes a altura, que é 3,5. Então, o nosso volume, 18, vai dar 21 centímetros cúbicos. Ok? Já no prisma hexagonal regular, para quem não lembra, nós calculamos a área dessa base. Lembra que nós temos aqui a área do hexágono regular, nada mais é do que a área de 6 triângulos equiláteros de lado 1. Então, primeiro, a área da base é 6 vezes a área do triângulo equilátero, que é 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que é 6 vezes 1 ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que vai dar 6 raiz de 3 sobre 4, dividindo por 2, 3 raiz de 3 sobre 2 centímetros quadrados. E o nosso volume vai ser o quê? A área da base vezes a altura, ou seja, 3 raiz de 3 sobre 2, que é a base, vezes a altura do prisma, que é 2,5. Bom, aí fica a seu critério transformar o 2,5 em fração. Se você quiser multiplicar 3 vezes 2,5, vai dar 7,5. Eu vou fazer o quê? Eu vou escrever assim, ó. 3 raiz de 3 sobre 2, 2,5 é 5 sobre 2. Então vai dar 15 raiz de 3 sobre 4 centímetros cúbicos. Provavelmente é assim que vai ser cobrado. Se ele pedir, substitua o raiz de 3, tá bom? E o nosso prisma oblíquo, a gente lembra, tem que tomar muito cuidado, que a altura não é 5, a altura é essa aqui, formando 90 graus com o plano, ok? Então, a altura a gente tinha chamado lá de H, lembrando que aqui é o 5, e a gente viu o quê? Primeiro, vamos calcular a altura desse prisma. Calculando a altura, eu consigo calcular o volume, né? Então, lembrando que a altura desse prisma, que forma 60 graus, e a altura vai ser seno de 60.
cateto oposto, que é o H, hipotenusa, que é o 5, raiz de 3 sobre 2 é o seno, e a nossa altura é 5 raiz de 3 sobre 2. Ok? Como é que a gente calcula a área da base? A área da base, a gente já tinha calculado que é a área do quadrado, que é 3 ao quadrado, que é 9, né, centímetros quadrados. Então, quem vai ser o nosso volume? A área da base vezes a altura, ou seja, 5 raiz de 3 sobre 2 vezes 9 vai dar 45 raiz de 3 sobre 2 centímetros. Ok? E agora vamos fazer algumas questões do Enem e algumas questões do concurso, tá? Questão do Enem 17, segunda aplicação, prova azul, questão 163. Para a Olimpíada de 2012, a piscina principal do Centro Aquático de Londres, medindo 50 metros de comprimento, foi remodelada para ajudar os atletas a melhorar suas marcas. Observe duas das melhorias. Largura das raias. Cada uma das 10 raias mede 2,5 metros, conforme padrão oficial. Nas provas finais, a primeira e a 10ª ficarão vazias para evitar que as ondas desfavoreçam os atletas. Profundidade, 3 metros. Com essa profundidade, a água se movimenta em direção ao fundo da piscina. A água que se movimenta, né? E demora mais para retornar e não atrapalha na progressão dos nadadores. A capacidade da piscina em destaque em metro cúbico é... Então, vamos lá. A piscina tem 3 metros de profundidade, ela tem 50 metros de comprimento e cada raia tem 2,5 metros. Não são 10 raias? Então, a largura é 10 vezes 2,5 metros, que vai ser 25 metros. Então, nós temos que o volume da piscina é um paralelepípedo. Lembrando que essa figura não tinha, tá, gente? Eu que peguei na internet. Então, o volume é A vezes B vezes C. Então, se você multiplicar 3 vezes 25, 75, vezes 50, 3.750 metros cúbicos. Beleza? Então, letra A. E aqui a nossa última questão para a gente fechar é o Enem 2010. Olha que questão fácil. A siderúrgica Metal Nobre produz diversos objetos maciços utilizando ferro. Um tipo especial de peça feita nessa companhia tem o formato de um paralelepípedo retangular, de acordo com as dimensões indicadas na figura que segue. Então, o produto das 3 dimensões indicadas na peça resultaria na medida da grandeza, massa, volume, superfície, capacidade ou comprimento. Quando a gente faz o produto, nós temos o quê? O volume do prisma, do paralelepípedo, né? Então, reparem que a questão nem pede a conta, ela pede que você interprete, tá? Então, tomem cuidado aí com os conceitos de volume e capacidade. Quem tem dúvida, dá uma pesquisada, né, e comenta lá, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Nós encerramos o nosso segundo vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. O objetivo é que a gente tenha uma noção geral aí, tá? Da parte de geometria espacial. E até a próxima. O nosso próximo vídeo da parte de geometria espacial vai ser sobre pirâmide, tá bom? Tchau, tchau.